Ok? Bom dia! E agora o assunto é com vocês do 7º ano. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje. Eu sou a professora Sandra, professora de língua portuguesa, e o nosso assunto de hoje é uma revisão daquilo que foi passado para casa. Frase, oração e período, que muitas vezes assim dá uma confusão na nossa cabeça. O que é uma frase? O que é uma oração? O que é um período? Um está ligado ao outro, ok? Então vamos observar e fazer a leitura aqui desses 3 enunciados. Leiam. Todo dia, todo mundo tem sua... O 2, todo mundo tem sua dose dele todo dia. Mundo todo tem dose dele sua dia todo. Nossa, que confusão, né? Deu para entender alguma coisa do último exemplo? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque frase é qualquer enunciado que, de forma organizada, comunica uma ideia de sentido completo. Nós temos aqui o primeiro e o segundo exemplo, eles são aceitáveis na língua portuguesa, porque você entendeu aquilo que eu quis dizer. Mas no terceiro, não obteve o resultado que eu desejaria que tivesse. Todo mundo tem dose dele, sua, dia todo. Nós teríamos que organizar de forma que você entendesse aquilo que está sendo dito. Então, comunicou, tem sentido completo, é organizado, é uma frase. Quando eu digo socorro, é uma frase? É uma frase. Tem sentido completo, passou uma mensagem, é um pedido, então é uma frase. Mas eu quero ressaltar que não é uma oração. Mais adiante a gente vai ver por que socorro não é uma oração. Eu digo, pare, é uma frase? É uma frase. Por quê? Porque tem sentido, passa uma comunicação e você consegue entender aquilo que eu estou dizendo. Ok? E essas frases, elas podem ou não conter verbo, que foi aquilo que eu falei no início. A frase que tem verbo é chamada de frase nominal. Aquilo que não é verbo, dentro da língua portuguesa, nós costumamos classificar como nome, né? Nós temos 10 classes gramaticais e uma delas não é considerada nome, que é o verbo. As demais, nós chamamos de nome. Podemos dizer assim, tá? E as frases nominais, que elas são assim denominadas, por não conterem verbos, vamos aqui para 2 exemplos. Imenso congestionamento. Comunica um sentido? Sim. Tem um sentido completo. Você está dizendo que o congestionamento está imenso. Obras na pista. Tem sentido? Tem. Você consegue entender o que está sendo dito? Também. Então, ela é uma frase nominal. Aí nós vamos observar que, eu costumo dizer a vocês, meus queridos alunos, que tudo em uma frase nós temos que observar a questão do verbo. Aqui eu vejo aqui, eu vou observar, tem verbo aqui? Imenso é verbo? Não. É um adjetivo. Congestionamento é um verbo? Não, é um substantivo. Obras é verbo? Não, obras é um substantivo. Na é uma preposição. Pista é um substantivo. Então, levando para essa análise, nós vamos observar que não temos nenhum verbo aqui. Então, por isso, essa frase ela é nominal. Tá? Quando há verbo ou uma locução verbal, tem-se uma frase verbal. Mas, professor, o que é uma locução verbal? É quando você tem 2 ou mais verbos próximos. Ok? Aí você tem uma locução verbal, eles estão próximos, você tem um verbo auxiliar
né, e um verbo principal, que vai formar a locução verbal, e eles têm valor de uma única forma verbal. Tá? Vamos aqui para os exemplos. Frases verbais. O congestionamento está imenso. Opa, o congestionamento está imenso. Um exemplo muito parecido com o outro, mas nós temos aqui um elemento que não temos no primeiro exemplo. Tem verbo aqui, eu vou observar, fazer análise dessa frase, eu vou observar aqui que eu tenho o verbo ser, né? O verbo estar. Há obras na pista. Temos o verbo existir, o verbo haver no sentido de existir, ok? Então, nós temos aqui duas frases verbais por conta desse verbo. Então, vamos observar aqui, sendo que eu tenho frase verbal, opa, eu achei a minha oração. Só é oração quando eu tenho verbo. Se eu não tiver verbo, eu tenho apenas uma frase. Toda oração, ela é uma frase, só que nem toda frase é uma oração. Por quê? Porque só vai ser oração se tiver um verbo. Se não tiver verbo, não é uma oração. É apenas uma frase, porque ela comunicou uma ideia, você entendeu o que quer ser passado, ok? Então, nós vamos observar. Outra situação. O congestionamento está imenso. Além de ser oração, é um período. Período, professora? Sim. É um período simples, composto apenas por uma oração. O que é que vai delimitar a quantidade de oração dentro de um período? É a quantidade de verbo. Se eu tenho 10 verbos dentro de um contexto só, eu vou ter 10 orações. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 períodos simples. O congestionamento está imenso. Vamos refazer esse exemplo. Olha só. Vamos montar um período aqui, composto. Congestionamento está imenso. Está imenso. E há obras na pista. O congestionamento está imenso e há obras na pista. Aqui nós temos um período composto. O que é que eu vou ter que observar primeiro? Os verbos. Quais são os verbos que eu tenho nesse período? Eu tenho o verbo estar e tenho o verbo há. Então, por conta disso, eu tenho um período composto por quantas orações? Por 2 orações, ok? A primeira oração vai até imenso e a segunda oração vai até pista, ok? Então, para nós verificar o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, nós vamos observar a questão do verbo. Se não tiver verbo, é apenas uma oração, é apenas uma frase, perdão. E sempre observando a questão de que, para ser uma frase, ela tem que estar organizada. Não é pegar as palavras de qualquer jeito e pensar que elas são frases que não são. Tá? Nós temos que observar qual é o tipo de comunicação que esse enunciado está passando para você. Tá? Quando nós vamos ver a questão da oração, nós vamos observar, a primeira coisa é o verbo. Se eu encontrar um verbo, eu tenho uma oração. Se eu não encontrar um verbo, eu não tenho uma oração. E o período, eu vou ter este período à medida que eu tenho orações.
porque a oração, por si só, ela é um período, mesmo simples, quando eu tenho apenas um verbo. Quando eu tenho mais de um verbo, como é nesse exemplo aqui, eu tenho um período composto. Ok, meus amores? E a nossa aula está chegando ao final. Foi um prazer estar com vocês nesse momento. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Ok? Tchau para vocês.